Boa tarde. Hoje tenho comigo a AB92. Já é habitual nós fazermos aqui um programa de rescaldo da temporada e é mesmo isso que nós vamos fazer hoje. Passo já a apresentar os convidados que têm cá hoje. Tenho o Bruno Maia e o Américo Martins, que fazem parte da direção da AB92. Tenho o Ricardo Pelaio, que é da coordenação da formação. E tenho um atleta, o Salvador Fernandes, se calhar o atleta mais famoso da AB92, por isso que ele aceitou vir cá hoje. Obrigada a todos por aceitarem este convite, por estarem aqui presentes. Obrigado a nós. Se calhar começamos então já por fazer o balanço a nível geral, com o Bruno e com o Américo, relativamente à equipa sénior. Esta temporada trouxe mais títulos, desta vez foi a conquista da Supertaça, depois no campeonato estiveram fortes e na luta, como nos têm habituado. Relativamente à formação, houve algumas novidades, mas já lá vamos. Se calhar começava então pelo Bruno Maia para fazer o balanço desta época. Boa tarde, mais uma vez agradecer ao Diário Santo Tirso esta nossa hipótese de mais uma vez divulgação daquilo que nós temos de bom, não só na nossa associação, mas também no Conselho, e desde já mais uma vez um obrigado por mais uma vez promoverem a nossa associação. E respondendo um bocado àquilo que a Silva questionou, e começando, pronto, está a falar da equipa sénior, diria que, pronto, sim, ganhámos um título que quase ninguém se lembra, mas sim, foi o primeiro, foi da Supertaça, efetivamente. Em relação ao resto, tivemos na luta quase até ao fim, é verdade, quer na taça intermunicipal, conseguimos ir até aos quartos e contra outra equipa do Conselho e efetivamente ficámos aí pelo caminho. Obviamente a equipa foi feita e pensada para ganhar mais uma vez o campeonato, a taça e por aí fora, mas este ano houveram equipas melhores, independentemente de ter sido um ano difícil, quer ao nível interno, porque tivemos muitas dificuldades, principalmente tivemos lesões, tivemos alguns castigos e alguma situação que eu diria que ainda hoje nos prejudica um bocadinho aquilo que não é a nossa associação, que é desde aquilo que se passou no ano passado em Areias, querem passar uma imagem daquilo que nós não somos e efetivamente acho que isto não hoje, nessa passagem da mensagem tem sido difícil. Mas pronto, obviamente, dar os parabéns a quem ganhou o campeonato concelhio, dar os parabéns a quem ganhou a taça e dar os parabéns a quem ganhou o intermunicipal, obviamente. De resto, em relação aos séniores, pronto, foi mesmo isso que se passou, na minha opinião, e estamos nós agora neste momento a fazer uma análise daquilo que vamos fazer para o ano, ou como vamos fazer, ou se vamos fazer ou não vamos fazer. Ainda temos aqui algumas questões porque temos que analisar bem toda esta situação, mas de uma forma ou de outra o AB irá continuar, como tenho ouvido alguns comentários que o AB vai acabar, não. O AB vai continuar, isso é certo. De que forma, de outras formas, isso vai de certeza. Se calhar pedir agora ao Américo para fazer também o balanço desta época. Sobre o futebol de 11, não é? Certo. Eu subscrevo praticamente tudo que o Bruno disse e salientar mais uma vez, pronto, que quando se começa a ganhar, depois tem-se o que aconteceu um bocado isto, passamos a ter uma imagem que não somos aquilo. E era isso que eu queria refletir mais uma vez, porque sinceramente, certas pessoas da nossa associação, mulheres, crianças, costumam ir do futebol, têm ultimamente até deixado de ir ver um bocado, percebe? Principalmente em jogos ali em Vilarinho contra o campeão São Mamede, com toda a justiça, o clube em si. Agora, tem uma massa associativa que não devia de andar no futebol. E por isso eu peço a quem anda cá e quem estão dentro das organizações para que tomem mais em conta isso, porque afasta as pessoas, e nós não somos isso. Somos precisamente o que o Bruno disse, somos uma família, somos o AB. Deixa-me, desculpa lá, Américo, deixa-me só corrigir. Ele, pronto, tem sempre esta questão, é preciso ter algum cuidado naquilo que se diz. Claro. Estávamos a falar de 3, 4 pessoas, não estávamos a falar de mais, pois, obviamente. Exatamente. Todo o resto, toda a massa é de respeitar, porque é uma instituição
que já existe há muito tempo, que são fervorosos, mas nunca tivemos, nem nunca iremos ter algum problema com isso. É como em qualquer lado, há sempre 2, 3 pessoas que se calhar não estão ali a mais, mas pronto, é isso que tem que ser corrigido nesse aspecto. E desculpa lá, Américo, estar não, é que pode ser 3 ou 4 pessoas ou 2, que falasse, e eu sei que são. Só que depois essas faz puxar o resto. Se há confusão, só que nós não partimos para isso. O que é que nós fizemos? Como se fosse hoje. Opa, acobardámos e estivemos ali e não quisemos saber, não se passou nada. Porque somos o AB, lá está. Porque se fôssemos outra equipa, as coisas poderiam ser tornar-se de outra forma. O Conselho também acaba por ser a festa. Exatamente, opa, e tem que saber perder. Tem que saber perder e ganhar. E sempre soubemos. Agora, eu também sei que quando se começa a ganhar, começam a olhar para nós de outra maneira, né? Mas isso seja nós aqui, seja no campeonato da primeira divisão, para toda a gente. Mas quem ganha, por acaso, o campeonato de Conselho também está muito competitivo, por certo, isso, não é? Exatamente. Então, sim, hoje em dia temos normal. várias equipas que podem ser campeãs. Sim, eu diria... Este ano até tivemos ali quase até o final. Sim, eu diria que cada vez mais isso vai existir e ainda bem que existe. E é uma... Por acaso há pouco esqueci-me um bocado de falar nisso, porque sem dúvida que todas as associações estão a fazer um enorme trabalho para dar competitividade ainda mais ao campeonato, sem dúvida. É sempre que é aquilo que o Américo estava a dizer, porque a partir do momento que a gente ganha, porque eu lembro-me há 4 anos, a gente perdia sempre e nós éramos os melhores amigos de toda a gente. Agora começámos a ganhar, já não somos os melhores amigos de toda a gente. Exatamente. Mas é uma competitividade saudável, é? exatamente. Pronto, mas no fundo foi um balanço positivo, Foi. andaram ali em várias frentes e lutaram até ao final e para o ano logo se verá, não é? Exatamente. Agora, se calhar, chamava aqui para a conversa o Ricardo Pelaio para falarmos um bocadinho também sobre a formação. No início da temporada tínhamos falado que seria o ano 0, foram 13 escalões de formações federados, mais as equipas que competiram no Conselho. Que balanço é que faz? Boa tarde primeiro e agradecer também já a parte da formação, nós estamos aqui. O balanço é sempre positivo porque, como eu disse no início, é o ano 0, é sempre muito complicado. Nós queremos neste momento, formar miúdos, não pôr o vencer em cima. Claro que toda a gente quer ganhar, mas o objetivo aqui é formar miúdos. E um ano 0, que isto demora 2, 3 anos até chegarmos o patamar que a gente quer para o AV. Claro que vai ter muitas dificuldades, mas o objetivo era esse e vamos ver, vamos vendo, como eu costumo dizer. Mas o objetivo para o ano 0 foi cumprido? Foi, para já foi. Cada vez temos mais miúdos e o objetivo para o ano era termos ainda mais. Quanto mais miúdos tivermos, melhor para nós, melhor para o AV. Quantos atletas é que estiveram na ABBT2 esta temporada na formação? À volta do 100. Sim, é bastante. Já é bastante. E com as dificuldades que nós temos. Sim, porque hoje em dia é normal, porque a competitividade existe não só em todo o lado, mas também internamente aqui. Há cada vez mais associações a querer fazer o mesmo, não é? E nós, quando nós tiramos umas boas ideias e os outros fazem é sinal que estamos no bom caminho. Quando nos fazem o mesmo é porque estamos a fazer bem. E efetivamente temos muitas mesmo associações aqui à volta que estão também a apostar na formação. Umas já estão, outras já estão mais à frente, que é o caso, lembro do Aste, não é? E outras que estão a começar e que com certeza vão-nos criar aqui mais uma luta saudável, porque é sempre difícil arranjar miúdos e miúdos com qualidade e também, obviamente, arranjar espaços para poder treinar. Nós temos o nosso, mas obviamente sendo em federado e sendo em pavilhão é sempre uma obrigatoriedade nós jogar e treinar nesses recintos. Vamos gerindo. Claro que sabemos que não podemos chegar a um ponto e também porque nós temos o nosso staff que é impecável e desde já e aproveitar e dar aqui uma mensagem ao Zé Afonso, ao Filipe, ao Telmo, ao Vasco, que já não está cá, mas também não deixou de deixar, ao Pedro, ao Pacheco, ao Sérgio, ao Afonso e também ao Lino e ao grupo que nos apoiou ao nível de técnico de esporte básico de vida, a Ana, a Susana, o Fred, a outra Susana e a Cristina. Obviamente também tinha que lhes dar aqui um agradecimento porque sem eles também esta formação e esta continuidade também não ficava sem efeito, não é? E o agradecimento primeiro aos miúdos.
Sem eles não conseguimos fazer nada. E aos pais, e aos pais, pais. sim, Mas aos para pais, serem o esforço. atletas já são necessários Sim. vários adultos, Sim, não é? e Para- temos que sim, agradecer aos sim. pais com o esforço que os pais fazem para levá-lo aos miúdos, não é? Claro. Que sem eles que os miúdos não conseguem ainda ir para os treinos. Ora, Ricardo, a função de coordenador, entre muitas outras, ou pelo menos uma das funções, é ajudar os treinadores. Certo. Como é que foi feito este processo este ano? Foi um processo bom, mas um bocado difícil, mas até exigente chegar a um consenso. A gente tem reuniões e chegamos sempre a um consenso. Claro que há sempre aqueles atritos do início do ano, mas fora isso, correu tudo muito bem. Acho que até foi um ano zero muito positivo, para o que eu costumo de ver e tudo. Gostei muito dos treinadores, que nos ajudaram aqui, eu como ajudo a eles. A gente conversa muito, troca muitas ideias, que é porque só assim é que se consegue chegar a um lado. Passamos agora a palavra ao atleta aqui presente. Vocês todos também já foram atletas, não é? Certo. Agora estão noutras funções. Não fiques vermelho. Salvador, como é que foi a época? Qual é o balanço que fazes desta época? A época, no geral, foi um bocado complicada, mas sinto evolução, no geral, na equipa. Epá, e sem dúvida nenhuma, acho que sentimos-nos felizes com o que fizemos, mas há sempre que melhorar. Sentiste mais responsabilidade por estar a jogar como federada? Eu já tinha vivido essa experiência o ano passado, mas claro que este ano, subindo escalão, também aumenta sempre mais a responsabilidade. Há quanto tempo é que já estás na área? Desde pequenino. Se lembra? Nasceu e foi logo para lá. Sim, Quase. quase. Foi Quase quase. diria. Mais ou menos Por há acaso, 6, 7 anos. Não, se calhar até mais. Mais. Ele- Quantos anos é que tens? Vou fazer 14. 14, 7 anos. Então foste com 7 anos. É, por aí, sim. Por aí, sim. sei, Mas sei. é sem dúvida, e pronto, eu sou presidente há 6 anos, e já antes, obviamente, conhecia aqui o Riela, mas sem dúvida que é uma das referências e uma das imagens do Ábia, sem dúvida. É o capitão, certamente. É, sem dúvida. É. Às vezes, como todos, é normal, tem as suas, às vezes não é chato, mas é aquela coisa de ser criança, miúdo, não é? e ele também, criança. ele também me chama chato muitas vezes, mas depois Podes a gente... falar assim para o presidente, não é? A gente depois conversa e as coisas correm sempre depois pelo melhor, porque mais que tudo, eu tenho a certeza disso e ele sabe disso. Ele é um dos símbolos e é aquilo que eu não tenho dúvidas que para além da identidade, gosta, adora estar lá, agora está quase sempre todos os dias e vive muito aquela associação, isso não tenho dúvidas. E o nosso objetivo é esse. Quanto mais miúdos gostarem do ABA, mais miúdos vão estar lá. Ele é um exemplo, é um um exemplo do A miúdo gente que diz, entra. a gente diz sempre que ele é o exemplo, que tem que se portar bem para dar o exemplo aos outros. Não é fácil ele cumprir, mas ainda vai cumprir. Salvador, vais sair quando tiveres aqui um contrato milionário para uma equipa para o estrangeiro, pronto, aí vais abandonar a AVE. Mas até lá, o que é que te motiva, ano após ano, a continuar nesta associação? Sem dúvida nenhuma, a associação sempre me ajudou ao longo da minha vida e dos anos que eu estou não só a jogar, mas também fora do campo. E isto acabou por não ser uma associação, mas sim ser uma família para mim. Eu passo lá muito tempo, dias, e não sinto a necessidade de sair assim. Veste daqui a uns anos ou estar no lugar aqui dos dirigentes? Eu dizer, eu comecei Eu diria que é uma forte hipótese. Se ele tiver sempre, que nesta idade, a partir dos 14 até aos 18, aos 19, é sempre aquela idade mais perigosa, e se ele continuar a ser bem aconselhado e os bons caminhos, acredito que seja um futuro presidente da daqui a 20 anos. Deixamos aqui um candidato já daqui para 20 Pois era anos isso que eu estava a presidente. pensar Estamos agora. aí já. Podemos apostar as fichas todas em ti. Vou apostar. Já esta pressão aqui. Até chegar lá. Ele já estava nervoso, então agora ainda Agora é que ficou vai ficar mais. nervoso. Bruno, ouviu o que então o Salvador disse e muitas vezes nós falámos sobre o papel da ABNVT2, não é só o desporto e as modalidades, há uma vertente social que é tão ou mais importante que o resto. Certo, sem dúvida. Mas nós, pronto, antes de mais, não andamos aqui com a bandeira a dizer o que fazemos e o que não fazemos.
Nós gostamos de o fazer, achamos importante fazer e iremos continuar a fazer. Nós continuamos, não parece, mas continuamos a ter muito ou pouco um protocolo com asas, em que os miúdos praticam lá o desporto e nós sentimos preponderantes nessa nossa atuação. Temos miúdos que têm as suas dificuldades, as suas famílias, e também analisamos caso a caso, e há situações em que ao longo dos anos fomos sempre ajudando dentro dos possíveis da nossa associação, que não é assim tão grande, com o intuito sempre de eles se sentirem bem e praticarem o desporto no ABO. E, obviamente, hoje com esta globalização, não é? E há sempre muita coisa a dizer, não é? Porque depois há uns que têm uma ideia, outros têm outra, respeitando sempre isso. Acho que é sempre também integrar, nós conseguimos integrar também esse tipo de miúdos, de várias etnias e de diferentes nacionalidades, e isso iremos fazer com certeza, com todo o gosto, desde que haja uma regra e um regulamento, que é aquilo que nós temos. E, essencialmente, a esse nível, não tenho dúvida. Obviamente, no último ano, e devido também às dificuldades ou ao englobamento geral do mundo, destas dificuldades que existem, das guerras, todas sofrem e nós também sentimos um bocado essa dificuldade. Claro que nós que até agora não tínhamos uma mensalidade, não é? E tivemos que pensar numa mensalidade, diria, irrisória, mas que para nós já nos salvaguardava alguns problemas de última hora e que conseguíssemos manter toda a estrutura a funcionar de uma maneira normal. Pois, até porque sendo federado também há outros custos envolvidos, não é? Certo. Pois, E a maioria das pessoas não sabem que tem custos muito elevados. pois, acredito. Porque são 4 escalões federados, isso tem muitos custos. Pois é, A os nível depois transportes, de transportes, também para os pavilhões. jogos, Nós temos que treinar em pavilhões, temos que ter pavilhões, temos que ter muito material, e não é fácil. E nessa gerir isto estrutura, a estrutura mais acima, para além dos miúdos, e eu volto a ressalvar e aqui falar um bocado, porque senão também cai aqui um bocado de esquecimento, sem dúvida. Se a direção não funcionar bem, se a coordenação não funcionar bem, se os pais não nos ajudarem, mais que tudo, sem os pais, não é? Sem os sócios, a família em si, e as nossas pessoas, a nossa família, eu falo por mim, que era, neste caso, o meu pai e especialmente, neste caso, a Sofia, porque também se não houver esta toda envolvência e esta paciência, também nada funcionava. E desde já também um agradecimento a todos eles, especialmente também ela. O Américo também já está na associação há muitos anos e para quem possa ainda não saber, voltamos a repetir, a AB92 nasceu há 33 anos com a fusão de duas associações, não é? Exatamente. Nasceu com a fusão do grupo desportivo do Ar, quando eu comecei, um bocado quando estava o Salvador a dizer que mais tarde, eu sonhava com isso, ou espero que seja, porque opa, os anos vão passando, o Bruno também é um pouco menos, um bocado mais novo que eu, mas já são muitos anos. E eu lembro-me de ser campeão em pequeninho, depois fui campeão de futebol de 11, já passou para o meu filho, também já foi campeão de futebol de 11. Opa, isto dá-nos força e cansa-nos, mas só que pá, é aquele bichinho, nós gostamos disto e assim, vai ser o último mandato. Já temos dito, e eu e o meu pai, não sei se vamos ver mais. Mas depois quando chegar lá já sabemos, se é que começa o bicho, se é que opá, porque nascemos nisto e gostamos disto. E aliás, temos lá na nossa direção, na nossa associação, né, quem já pertenceu, como o avô dele, como o meu padrinho, opá, e isto já são muitos anos, por isso já bom. E não é difícil deixar, não é? Não, opá, com 54, fui campeão com 6 no AB, imagina, no AB não, no Arco. Por isso, opa, vamos dar continuidade, mas espero que apareça gente mais nova, porque já estamos a ficar, pelo menos eu começo a cansar um bocado. Tenho aqui um candidato. Só daqui a Madeira, infelizmente nessa, eu acho que já há mais aqui 2 ou 3 candidatos e olha, vem-me logo à cabeça um rapaz novo, há vários, podia pensar no Paulinho, mas obviamente o Zé Afonso, que eu sei que ele gosta muito da associação. Exatamente. Acho que é por aí, porque eu sempre defendi que é desde os mais pequenos, porque se não promover a cultura e a identidade da associação nos mais novos, depois é difícil aos 13, aos 14 lutar com a envolvência de tudo o resto. Ou uns perdem a vontade, outros têm convites melhores e dizem, vou para ali que vou melhor.
porque não me identifico com a associação. Agora, se as pessoas tiverem raiz e identificarem-se... criar esse amor e que passa de geração em geração. É difícil. Como vocês estavam a falar, não é? Que já teve o avô, já teve... Certo. Isso é um amor que também se vai transmitir de família para família. É o chamado bairrismo, que nós também temos muito no nosso... Cada vez há menos, mas há... Aqui em Santiça, eu acho que ainda há bastante, sem dúvida. Principalmente ali, pronto, para ali para os lados de Sama Médio, mesmo para ali... para os lados da Reguenga, lembro que também são, olha, por exemplo, a Reguenga é um bom exemplo de bairrismo, sem dúvida. Eu lembro logo e falo muitas vezes com o Carlos sobre isso, porque treinar todos os dias ao frio, à chuva, os 11, futebol 11, que aquele pelado lá ao frio, só temos que valorizar quem faz isso, não é? E hoje em dia não é fácil manter este bairrismo. O Américo tem contribuído todos os dias para a evolução da associação. Sente o peso da responsabilidade de hoje em dia a AB92 ser uma instituição de valor reconhecido? Sinto, cada vez mais sentimos mais e com a obrigação de cada vez mais termos mais essa obrigação de não errar, de tentar sempre o melhor, porque ao fim e ao cabo o que é que estamos a fazer? Estamos a formar crianças e isto é... O formar não é só no futebol, porque eu para mim, e é o que eu penso no geral, nós é tudo global, porque as crianças andam lá, não é só pelo futebol, aprendem a ter educação, aprendem a ter regras, aprendem a conviver com as pessoas, e isso é muito importante para a vida de qualquer cidade, país, vila, pronto, o que for, e por isso sentimos a responsabilidade de que algo que aconteça nós estamos por trás, por isso também, como o Presidente mas direção, parte de direção ou quase toda, muitas vezes faltamos em casa, que é o que o Bruno está a dizer, muitas vezes ele não está em casa e tinha coisas para estar com o pai, ou eu com a mulher, e aquele com aquele, não interessa. Faltamos a muitas obrigações que devíamos ter. E a nossa família também é um agradecimento para eles, porque sabem que nós faltamos em casa, mas estamos em prol de algo, não é? Que é isto. Exatamente. A própria família também deve gostar da associação, não é? Exatamente. Ou o contrário. Pode já não querer ouvir mais falar disso. Há dias que isso acontece. Onde é que estás? Estou no avião. Estou sentado, pronto. Não falo mais. Já sei onde é que estás. Pronto. Quando há eleições, depois o pessoal está lá, está sempre a dizer que vai haver votos contra das mulheres. Exatamente. Por acaso até ainda não chegou aí essa parte nas últimas, mas é uma possibilidade. O bonito é ver aquelas famílias e cada vez se nota mais, e é isto que eu queria. Quando falei com o Bruno, quando tive o convite, era esta parte, que é aquela parte que eu mais gosto. É a família dos próprios dos jogadores começarem a se infiltrar na associação. Pois, também se envolverem. Envolverem-se muito mais. Nós tivemos lá a festa, viu-se a quantidade de pais que tinham lá. A envolvência dos pais, ao fim e ao cabo, dá muito valor a uma associação. É aquilo sempre que eu digo. Tanto para os miúdos mais pequenos e para os maiores. E eles verem os próprios pais dos outros miúdos lá envolver-se, começam a chamar os próprios pais. Porquê é que vocês não vão? Isto parece que não, mas cria-se uma família que é tão grande, neste momento está a ficar tão grande, mas a gente queria que ficasse enorme, não é? Está grande, mas queria ficar maior um bocadinho. O objetivo é pôr nestes miúdos todos os valores que nós aprendemos nós quando éramos miúdos, quando jogávamos à bola, e eu, na minha parte, é querer passar para eles igual. Que é sermos, dar aquele balneário, que o balneário tem que ser deles, eles têm que aprender a dividir uns chinelos, a dividir um shampoo, a dividir uma toalha, eles têm que aprender a dividir tudo, porque isto só assim é que os faz deles homens. Pois. Não é só chegar e dizer assim, olha, vamos dar treino. Não, claro, temos que dar tudo. Os valores que não se falam quase. Às vezes, valores. E nós também cometemos erros na nossa análise e nos nossos objetivos, porque nem tudo, às vezes os pais, há uma outra situação que eles, a desagrado, faz parte, o desagrado, porque é sinal que, pronto, e desde que falem, a gente fala, às vezes não podemos até aceitar e achar que eles têm razão e não conseguir porque, pronto, é um momento, às vezes são ideias que nós não temos, mas sem dúvida, e nestes 2 últimos fins de semana sentimos isso, e eu pelo menos, nós fomos participar em torneios fora, fomos ali para a zona de Aveiro participar em 2 torneios, e deu para reparar, pelo menos da minha parte, a envolvência de já, quanto mais pequeno, mais pais tinham. Não só pela dificuldade que eles tinham no transporte, mas também pela envolvência. Eles já iam em grupos, já se conhecem, já são amigos. E isso depois facilita tudo o resto por aquilo que nós podemos ajudar
para o mal ou para o bem, para o miúdo. E ele vai ficar muito mais satisfeito, já tem ali um amiguinho que está a jogar, e é como o Ricardo estava a dizer, da família, tudo isto é difícil, porque eu vejo a diferença. E não é estar a criticar, longe disso, tem que ter algum cuidado, mas vejo a diferença dos pais dos mais novos e daquilo que é criado, e dos pais dos mais velhos, que alguns ainda são um bocadinho, eu diria, alguns, não é? Desligados. E isso faz parte do enraizar e das ligações que é importante numa família e numa associação como a nossa criar, mais que tudo. O que é bonito é vê-los, por exemplo, desculpa, mais bonito vê-los é chegar os miúdos pequeninos, cumprimentar o Salvador e o escalão do Salvador. Parece que estão a ver os superstumes deles. Não é? Isto é que é bonito, porque assim está ali os. E não sabem os pés que eles têm, não é? Mas chegam ali e depois é bonito, porque a gente está lá, É um por modelo exemplo. a seguir. E o bonito, por exemplo, é quando a gente tem assim, estamos naquela varanda do AB e olhamos para baixo e tem miúdos de 4, 5, de 15, de 12, tudo misturado, tudo a jogar à bola. Isto não há quem pague isto. Pois. É, ou Não seja, há dinheiro nenhum que pague eles isto. próprios também acabam por ser unidos, não é? Porque E é que se também cria a família bom. toda. Porque E isso é eles chegam- difícil de criar, mas é e sem tem-se dúvida criado, das é coisas muito mais difícil, importantes. Seja Para aqui, mim, seja em qualquer Esta associação. para mim é a melhor, foi a formação para mim, essa foi a melhor, a cerejinha em cima do E bolo. os grandes acabam por ajudar os pequenos, Sempre. não é? Isso também é bom. Bruno, a AB92 tem feito, como sempre, várias iniciativas durante o ano, os convívios, o torneio de Páscoa, o torneio de verão, até foi criado um hino. Estas ideias vão surgindo nas reuniões que têm certamente, mas depois é preciso colocar em prática e isso dá muito trabalho. Nós vamos várias vezes à AB e estão sempre a trabalhar. Sim, este ano também houve um novo grupo que foi criado, que na altura que a gente questiona sempre, não é? Porque eu sempre digo que prefiro ser criticado por fazer do que por não fazer. Quer seja no AB, quer seja na vida pessoal, seja no que for. Pois se houver críticas a gente há de levar com elas, não é? E este ano foi criada por vontade deles, dos pais, uma comissão de pais, em que o objetivo principal era ajudá-los a angariar fundos para o que eles precisassem ao longo da época, principalmente para os mais necessitados. E para ajudá-los, por exemplo, para estes final de torneios das participações deles, em que em vez de eles gastarem X euros, gastavam muito menos ou quase nenhum. E nessa perspectiva, e agradecer a essa comissão, porque funcionou e ajudaram bastantes os miúdos a promover, e acho que por aí, primeiro ponto, sem dúvida, que foi positivo. Pensar nisso. Depois tudo o resto, aquilo que a Silva estava a dizer dos Torneios, o hino, os o hino, por exemplo, é mesmo isso que eu ia falar. Também foi uma novidade, mas lá está. E isso para mim, e agradecer, porque isso para mim foi mais uma mais-valia, que às vezes depois as pessoas esquecem, mas foi um pai que se lembrou de fazer o hino. E foi ele próprio o insistente, gostas assim, não gostas assim. E isto para mim é logo uma vitória, porque ter alguém que há um ano nem sequer fazia parte do AB, porque o filho dele só veio para cá este ano, e desde já um abraço ao pai do André, porque foi mais um objetivo conseguido graças a um pai que, pronto, gosta de cá estar, não tenho dúvidas, e que nos ajudou em mais um objetivo. Está-se a envolver na família do AB. Exatamente. Mas já tinham a ideia do hino ou foi Não, quer dizer, ter sempre a ideia tínhamos, mas se calhar nunca pensávamos sai. que era assim. Mas nunca sai. Nunca sai e tínhamos, nunca e se sai. calhar dizíamos, se calhar é difícil. É difícil, é. E se calhar ele em 2 ou 3 semanas apareceu e ficou. Ele foi vai mandando, ficar. foi mandando, gostas desta, gosta assim, gosto mais deste timbre. E ficou. E afinal, e nós pensávamos mesmo, será que ele vai fazer mesmo? E está, fez. e saiu e bonito. E saiu bonito. Agora, em relação às atividades, pronto, nós tentámos manter minimamente as que costumamos fazer, um torneio de Páscoa, porque é sempre importante. Fazemos também, como a Silva também referiu, agora está a realizar, porque hoje, por exemplo, temos os quartos de final do nosso torneio de verão, sempre com o intuito também, o objetivo é angariar fundos para a associação, e com a envolvência de todos e dessas equipas também nos ajuda, funciona, e tem sido importante. Mas pronto, eu também gosto de pensar, e o Américo já está a olhar para mim de lado, porque tu metes-te em tudo, vais para tudo, e depois a gente não consegue fazer nada, não é Américo? Já podes dizer. Pronto, é isso.
Mas uma coisa é certa, ele fala, mas depois quando é preciso está lá. Eu primeiro a dar a cara e disse Não é o que medo de errarmos ou de nos metermos e não dar coisas que não saída. conseguimos. E pronto, Mas até agora tem dado sempre saída. Mas ele fala, mas depois também é o sempre o primeiro primeiro a a chegar. aparecer. É sempre o primeiro a Ele é chegar. sempre aquele elemento do contra, mas Não Mas é tem do que- contra, porque ele ele é é- sempre muito... não é do mas contra, tem sempre medo, tem receio. Tem mais receios, é das mais pessoas que têm receio. mais receios, é sempre ponderar. Mas Porque é eu às lembro- 9 ele estará às 8. Porque eu lembro, Isso. por exemplo, um exemplo fácil que não tem nada a ver, tem e não tem a ver com aquilo que estamos a falar, e ele não vai ficar chateado com esta confidencialidade, que calma, é a cuidado. questão do futebol de 11. Nós, quando pensámos em ir para o futebol de 11, em reunião de direção, eu acho que Foi o só único. ele, Foi o único. só ele foi o único que não queria. Isso não quero. E eu não aceito. E agora, se formos a ver, por exemplo, Por- esta época, todos os jogos, a única pessoa que não faltou a um jogo foi ele. Pronto, mas... E o filho não está lá, e quando o filho estava, então ainda pior. Mas o porquê? Que é simples de explicar um bocado isso. Quando partimos para isso, ora bem, temos que ir treinar. Nós campo não temos, nunca temos campo de futebol de 11. Está a ver? Metemos o futebol de 11, sem futebol de 11. E, mais uma vez, pronto, eu não era mesmo, mas nós temos um campo de futebol de salão e boas condições, pronto, que é sintético, não dá para entrar na federação e tal, né? E a minha coisa era essa, pá, vamos meter o futebol de 11 e depois como é que vai ser? Aí, pá, acabamos aqui. Agora temos, por quase, ajudas da Câmara de treinar, porque de antes, o Bruno bem sabe, isto há 20 anos ou 30 anos, nós íamos fazer um treino à Reguenga ou aqui ou acolá, tínhamos que ir lá e pagar antes de treinar, senão não treinávamos. Pronto, Mas agora os tempos são diferentes. Pronto, mas eu, como vim desses tempos, Certo, claro, aquele mexeu com ele e disse, não, isto temos que dar saída, não é? Mas depois é o primeiro a lá estar. Isso aí é como o Bruno diz, não faltou um jogo, não é sempre... Mas não- pronto, mas e em faz relação a parte. isso, e eu percebendo um bocado também aquilo que a Silvia estava a perguntar, e no fundo é um bocado o futuro, não é? Aquilo que podemos criar mais. Eu sempre digo primeiro, já é difícil, é manter aquilo que temos. Porque Se conseguimos fazer mais um manter bocadinho. aquilo que temos para a próxima época é sem dúvida, acho que é uma vitória, porque às vezes é difícil. Porque nós já temos alguns miúdos, por exemplo, com qualidade, há sempre a vontade de outras equipas, às vezes melhores, querer, e isso para mim também cria-nos aqui uma certa dificuldade. Mas mantendo isso e tirando essa vertente na formação, teríamos sempre algumas mais coisas a falar. Por exemplo, experimentámos, e há bem pouco tempo, se calhar repararam, aqui no 3x3, no Street Basket, que os miúdos hoje em dia gostam muito, e não é uma coisa que fique muito custos, e a partir daqui em Santo Tirso, neste momento, ninguém usa ali em baixo, só se for de um caráter mais particular. Portanto, é sempre uma possibilidade, quem sabe. E pronto, e também nós não podemos, é como o Américo diz, também não podemos ir para ali, porque nós agora acabamos um trabalho que andámos a falar durante anos, de arranjo de sintética, iluminação e as obras que lá tivemos, que já foram concluídas até ao final do ano passado, já os conseguimos, já podemos agora ter margem para pensar noutras coisas, mas é sempre preciso arranjar uma parede, é sempre preciso arranjar uma coisa Dar um passinho qualquer. de cada vez. Mas é Os mesmo... sonhos estão sempre lá, não é? Sempre, sempre. E o Bruno agora também. também vou ter que dizer uma assim para ele aqui. E ele, se pudesse, ou pela vontade dele, mas Está digo, muito e ele não vai negar, vai responder sim ou não. Ele, se pudesse um sonho dele, até era ter uma equipa de ciclismo do AB. Que isso é perdido Sim, mas por isso. é sempre... Aliás, já se falou em anos que... Primeiro, a logística é muito grande. Primeiro é preciso, às vezes é mais preciso logística, é mais muito grande. logística que outra coisa. Mas começa logo, não é um problema, porque eu costumo Mas não é dizer... preciso campo para treinar. Porque não é isso, mas tem outras coisas que são mais complicadas. Porque eu lembro de há 2 anos e tu fomos ao centro de estágios da Anadia, que é lá umas pistas de bicicletas, e eles foram e gostaram. Mas havia lá miúdos que nem sabiam sequer segurar-se numa bicicleta. E se fosse por aí, pelo aquilo que o Américo está a dizer, o nosso objetivo seria sempre passar por uns miúdos mais novos, não pelos mais velhos. Para mais velhos, aquilo é só custos, e sem dúvida que seria para os mais novos. Mas
é uma logística que não Mas é se tão um sonho fácil dele, quanto se parece. é um sonho dele, Um dia destes vamos um dia ter. deste vamos ter. Vais tu Não, a andar. Não, eu não, eu não. Vai, Salvador. Eu só formação de futsal, isso a parte não é Vai, Ele para não Salvador, mim. tem à joelhos. frente. Isso não é para mim. E tu, Salvador, costumas acompanhar os jogos das outras equipas da associação? E também Sempre. vais para lá para as bancadas vibrar e puxar pela equipa? Claro, sempre. Por acaso é miúdo que não falta um jogo. Só quando a gente só não vai quando temos jogos, nós temos jogos ao sábado à tarde e quando o 11 também tem, às vezes temos muita dificuldade, mas vamos que nem que seja vá lá só 5 minutos, a gente vai sempre lá. Sim, mas ele tendo essa possibilidade... Nós vamos sempre, nem que seja Isso 10 é minutos, certo. a gente sai e vai lá, nem que seja só os últimos 5 minutos. Que é onde se cria basicamente aquilo que eu disse que era a família em si, em todos os miúdos e pais, que assim é que se cria uma família. Claro. Ricardo, passando novamente para a parte mais desportiva, no início da época tinha dito que um dos objetivos era ajudar as pessoas a pensarem mais à frente. Para quem nos está a ver e ouvir, o que é que significa isso? Era pensar mais positivo, para não ser tão, como é que eu vou te explicar, era dar mais formação aos treinadores, para termos muito mais, como é que eu vou te explicar isto, para irmos para os jogos já com outros trabalhos já feitos. Uma das coisas que eu sempre disse e que sou apologista disto, por exemplo, é a educação. Não admito que nenhum pai, ou seja filho, ou seja jogador, que maltrata um árbitro, sou contra isso tudo. E é assim que se começa. Foi das coisas que eu mais batalhei aqui, foi neste grupo da formação, era um dos pontos que eu queria, era esse. De segundo, os outros pontos era criar aquilo que eu disse, que era criar o espírito de família, do grupo, daquele do balneário, saber estar, não responder, porque depois os resultados a mim não me dizem nada. O que me diz a mim é chegar ao final da época e dizer assim, aquele escalão teve uma melhoria, valeu a pena, o esforço valeu a pena. E o que foi que a gente até foi longe, temos escalões que foram longe, tivemos quase, como diz o outro, quase, mas isso a mim não me diz nada do seu quase. O que me interessa é que cheguem ao fim e digam assim, missão cumprida, os miúdos são felizes a jogar no AB. Essa é a melhor parte, de chegar a dizer assim, eu sou feliz de estar a jogar no AB. Eu não quero sair do AB porque sou feliz de jogar no AB. Pois há equipas que já se preocupam muito com os resultados. Sim, acabam mas de eu estar a nesse meter-se aspecto, nos miúdos. mas é importante também. É Isto é sempre complicado, porque, É esta guerra que eu tenho com o Bruno. porque o Ricardo, e bem, fala da formação, do jogar, serem felizes, mas eu também sou da opinião que o ganhar, o incutir ao miúdo que também tens um objetivo que é ganhar, acho que hoje, se calhar é o próximo ainda mais patamar que nós temos que crescer. Porque às vezes, eu falo, por exemplo, este ano os iniciados a acabar, e eles tiveram 3, 4 jogos que não interessavam para nada, e lá está, desligaram-se completamente. E isso não é bom também para o miúdo, porque o miúdo tem que também ter O compromisso e o objetivo. E acho que se calhar é o próximo nós já objetivo. temos qualidade, já estamos a ter ainda mais miúdos com qualidade, mas se calhar o próximo objetivo é mesmo esse, porque acho que a qualidade está lá, agora é mesmo incutir aos miúdos, ok, a formação, mas também o objetivo, temos um objetivo também, porque acho que é dar responsabilidade a eles e dando responsabilidade. Eu acho que eles próprios gostam de ganhar, não é? Sim, sim. Porque ninguém gosta, Vocês mas pagam dizer, a ninguém todos, gosta. Claro, não há ninguém Ninguém que gosta gosta de perder. de perder. É, Gosta Não, de porque perder. É jogar eu pelo falo, desporto, eu mas falo às também vezes não porque, tem que por exemplo, o Santiago, que às vezes eu converso com ele antes de ir, não é o Salvador, é mesmo o Santiago, e antes de ir para o jogo, do sub-15, eu falo com ele e ele depois diz assim, hoje às vezes saía esta conversa e eu ficava logo chateado, porque não podemos ter no miúdo esse pensamento, eu acho, que é, quantos é que vamos perder hoje? Não é? Acho que eu sempre lhe disse e digo a qualquer miúdo, e eles podem dizer que eu sou um maluquinho, e é verdade, mas acho que é isto que temos que incutir, ok? Formar, jogar, toda a gente jogar, mas nós vamos sempre que vamos para um jogo, o objetivo, seja com o Benfica, seja com o Porto, é para ganhar. Mesmo que se calhar, mas temos que passar esta mensagem, na minha opinião. Eu tenho um exemplo que está aqui que me deixa mentir. Um dos discursos que eu tenho no final do jogo, que começa sempre com esse discurso, é aquilo que eu digo sempre. Primeiro temos que aprender a perder e depois ganhar. Saber perder é muito importante. Muito. Muito importante. E é aquele lema que eu meto nestes miúdos, dê a Salvador, que eu digo sempre,
Porquê? Tá, sim, Porque senhor. é a frustração dos miúdos perderem e depois não cumprimentar nem os jogadores nem os árbitros. Isso a mim faz-me. Já tive uns chatices com vários clubes do Porto que não cumprimentaram os nossos, nem cumprimentaram os árbitros, mas isso não faz parte do meu escalão, não é da minha formação. Mas custa muito e foi daqueles que eu quis ensinar, porque saber que perder, eles choravam, eu sempre dizia, de cabeça levantada, chorámos no balneário, mas aqui, de cabeça levantada, perdemos, mas vamos sair de cabeça levantada. Damos orgulho na bandeira que nós temos ao peito e temos que levantar assim. É isso que é aqueles princípios básicos que eu quero pôr nestes miúdos. É saber perder. Claro. Só depois de perder é que começas a ganhar. É isso, sabe-se E perder. aquele ano zero. E Como ganhar eu estava a não dizer, sabe para o melhor. ano pode ser um dos objetivos é mudar. Vamos ganhar, vamos, mas primeiro tem que se formar a saber perder. Claro. Para continuar a evoluir, é preciso captar jovens talentos e as captações estão abertas, não é? Certo? Sim. Como é que está a funcionar? Quem quiser se juntar a vocês, como é que Nós faz? temos sempre a porta aberta. É só pôr zero na associação? Não, especificamente temos os dias definidos, que é à terça, à quarta e à quinta-feira. Quinta-feira. Acho que é mesmo isso. À terça, mas agora vai passar para as nossas instalações, porque agora as escolas acabaram, nós tínhamos o protocolo com a Câmara por causa dos pavilhões, mas lá está, também depois tem que se dividir o mal pelas aldeias e também há as férias e nós agora estamos a fazer isso, vamos fazer isso, continuar a fazer isso, portanto também tem férias e isso, mas depois é retomar mais com força em agosto, mas até lá vai haver pelo menos um dia para cada escalão para tentarmos captar mais miúdos, não é? Aliás, até na sexta-feira, na próxima sexta-feira, vamos fazer uma coisa que nunca tínhamos feito, que parece uma coisa assim, quem pensa, e se calhar eles, aqui duas pessoas se calhar não sabem isso, porque foi, lá está, mais uma coisa que os pais nos ajudaram nisso, foi proposto pelos pais, e por exemplo vamos à escola da Ermida durante a tarde, com 2 ou 3 miúdos, mostrar o que é o AB e o intuito de promover o AB e com o intuito, claro, desses mais novos quererem praticar, neste caso, o futsal no AB 92. E estamos sempre porta aberta, de segunda a quinta, estamos sempre. Só É aquilo que eu parceiro, digo às não vezes, está a mas fazer. imagina, não temos só 4 minutos de escalão, mas temos 3 minutos de escalão abaixo, dá para treinar. Pois. Quanto mais treinar é melhor, e quanto mais chamarem amigos, melhor para o AB. Claro. Salvador, que conselho podes dar, agora aqui em direto, para alguns jovens ou os pais de alguns jovens que fiquem entusiasmados para ir pela primeira vez à AB? Tem um treinador como eu, não diz? A brincar, mas sem dúvida alguma não posso queixar dos treinadores. Não são maus treinadores, Bem, ajudam. Não são maus, então Não pressiones o rapaz, deixa-o falar. tem muita abraçadeira. Podes dizer o que quiseres, Salvador. Ajudam no que for preciso e Somos uma família. para melhorar. Somos uma Que família. apareçam. Que apareça toda a gente. sentes bem bem. Em vez de estar em casa aborrecido ou estar ali a jogar Vamos PlayStation, dar uns toques. vais para a AB dar uns toques na bola. Não, ele nesse aspecto, Isso, PlayStation, isso ou não como é com parece, não é muito com ele. Há outros que é mais. E ele é mais, se tiver uma bola em qualquer lado, serve. Serve. Mas, sem dúvida. Mas Quando não estás a destruir tudo dentro de casa, vais para lá, é melhor. não é? Exatamente, exatamente. E é assim, mas é assim que se cria as amizades. Porque a gente muitas vezes chega lá, está o Salvador, está com um miúdo de 4 anos, com um miúdo de 5 anos. Isto é que se torna amizade ali no AB. Porque eles podem estar ali, os pais estão a tomar café, eles estão ali a brincar com as bolas, estão todos a brincar. Pá, é maravilhoso ver aquele cinto cheio de miúdos a jogar E bola. hoje em dia vê-se muito, as crianças acabam por estar sozinhas. Sim, e Sozinhas e, telemóveis por exemplo, em sempre os telemóveis. eu- Até mesmo agora no nosso torneio de verão, por exemplo, a nossa mesa, que é normal que seja feita por uns adultos, ultimamente até tem sido eles a lá fazer a mesa. Eles gostam de estar lá na mesa a Eles fazer os gostam de lá golos, estar, põem e a música, roda Isso faz Isto parte é espetacular. E isto só lhes tirar aquelas 2 horas, não costumo dizer, dos telemóveis, Pois, para mim é muito ouro. bom. Para mim E- já vale ouro. E é convivência uns com os outros. Os outros não é? e não Hoje estão em dia agarrados eles aos acabam por ser telemóveis. muito É, individualistas. porque cada Mas vez é- é mais é tudo é ali, mas de engraçado. informática, tudo agarrado aos Sobre esses telemóveis. telemóveis, por exemplo, não neste fim de semana, que não tive muita noção, mas no outro, nós fomos lá abaixo, à Gafanha, e E fomos uma das com- regras era essa, era tirar os telemóveis. Fomos com duas equipas, cerca de, diria, à volta de, não chega a 30, mas quase 30 atletas. E a primeira coisa que nós fizemos foi tirar os telemóveis ao final do dia. Apesar, independentemente do barulho que eles fizeram no primeiro dia, e fugir, não sei o quê, que alguns quase que fizeram indignados, mas eles, uma coisa foi positiva, independentemente de tudo o resto, foi, eles divertiram-se e eu recebi muitos feedbacks dos pais no fim, que eles estavam felizes e não tiveram preciso. 3 dias
sem tocar praticamente no telemóvel. Portanto, foi mais uma prova que, afinal, eles não precisam tanto do telemóvel. E nós vivemos assim, sem telemóvel. Certo. Mas quanto mais a gente, quando a gente tivemos aquele esforço assim, larga o telemóvel, vai brincar com a bola, vai brincar a tirar pedras, como a gente brincava na rua. Eu lembro na altura, brincávamos na rua. Era isso, juntávamos todos e brincávamos todos na rua. E o objetivo por acaso, deste grupo que nós temos, destes miúdos, por acaso, tem uma coisa que eles não são muito agarrados aos telemóveis, quando estão lá no AB, dá-lhes uma bolinha, é como os dar bolinhos para a boca, que eles estão a jogar o dia todo, não se cansam. E Salvador, quando fores presidente, então, isso, já sabemos que vais ser candidato a presidente, mas quando fores maior e estiveres no patamar de séniores, gostavas de continuar a ser jogador da AB92? Sim, sem dúvida nenhuma. Também gostava, por momentos não parece, mas o futebol 11 traz sempre mais gente para ver os jogos e assim, e também gostava de viver assim na dimensão do campo. Já te estás a ver ali como capitão da AB92? Isso aí, primeiro ele tem que olhar para os estudos, primeiro. E eu não sou pai dele, não é? Mas tenho muitos filhos, mas sim, sem dúvida. Mas não tenho dúvidas que, independentemente, a gente não sabe o dia da manhã e aquilo que ele vai se dedicar ou não aos estudos, mesmo tendo e estando aqui perto. Mas pode jogar acho que sem dúvida, sim. Acho que sem dúvida que o presidente ainda pode demorar um bocadinho, mas não tenho dúvidas que se houver esta continuidade da associação e do AB, daqui a 10 ou 15 e por aí fora o Salvador vai lá estar e vai ser o verdadeiro capitão da associação. O Vitinho e o Diogo Costa que ser de uma associação. Sim, e podem ir e não deixam de ser. E uma das coisas que o Bruno disse agora que é muito importante, que é dos estudos, e nós temos sempre, todos os períodos, pedimos sempre as notas. E se tivermos que castigar os miúdos, castigamos. Não jogam se tiverem mais notas. Que fique bem ciente que nós fazemos isso. Isto é muito bom, porque nós pedimos sempre no final dos períodos. Alguns custam-nos a dar, não? Custam-nos a dar, mas eles evitam-nos dar. Mas tem que ver se não vão falsificar. Não, que a gente agora eles têm. Profissionais do não. Até nisso. Tem que começar a pedir diretamente à escola. Até à escola. Ou convocar uma reunião com os diretores de turma. Por acaso até este ano, porque a gente começar a pensar dar um até não tiveram, globalmente não tiveram muito mal. Isso incentiva a educação. Sim. Que eu já passei por isto. No Aste, mas já há muitos anos, o meu filho já acho que fazia, mas era todos os trimestres davam um prémio ao aluno. Mas neste momento não podemos dar prémios. Mas não. O nosso prémio, sabes qual é? Dar no jogo. Se eles portarem não, mas só em si receber um prémio, eu penso que não. Mas isto é como tudo, e a gente vai falando com as outras equipas, as outras associações, porque eu nesse aspecto sou muito. Eu gosto de dar sempre os bons exemplos às outras associações. E obviamente as associações estão aqui há mais tempo e que já não nisto e já fazem isto quase de olhos fechados, e essas coisas a gente tem que aprender, porque os bons exemplos a gente tem que os fazer sempre, não vamos inventar coisas novas. Agora, se pudermos fazer coisas diferentes que seja sempre positivo, ok. Pela diferença, sim. Agora, aproveitar os outros exemplos nessa perspectiva, porque sem dúvida que quer ao nível do futebol 11, quer ao nível do futsal, não é? Aqui à volta lembro logo do Vicença ou do Aste, claro que essas estruturas nós não temos ainda essa capacidade que eles têm, mas eles também já tiveram, o Tícia se calhar há muitos mais anos, mas o Aste começaram do zero como vocês e nós temos que tirar esses bons exemplos e nesse aspecto eu aproveito para dar mais uma vez os parabéns a eles porque conseguiram ir para o Nacional este ano e é o que é, e é assim que tem que funcionar. Bruno, vamos falar agora um bocadinho sobre a equipa sénior, já treinador para a próxima temporada? Já foste. Ora, em relação a isso, por acaso agora apanhou, acho que de todas é aquela que me criou aqui alguma dificuldade. Primeiro porque o nosso diretor responsável, e mando-lhe um abraço, o Sérgio, eu nesse aspecto tenho feito esse trabalho ultimamente e delego, e ele é que está responsável por tudo isso. Por acaso hoje à tarde, nem de propósito falei com ele sobre esse assunto, e ele não vai negar. Tanto quanto sei neste momento, tanto quanto sei, as coisas estão mais ou menos acertadas, mas ainda não temos a garantida do treinador que possa ser, portanto,
se me perguntarem, neste momento não temos treinador. Pode ser Salvador. Vai ser Salvador. Vai ser Vou Salvador. escrever também Salvador. Mas também aproveito porque, lá está, criou-se aqui uma dúvida, porque eu sei que as pessoas, e eu falo por mim, porque neste ano admito que estive mais ligado à formação como presidente do que ao próprio Futebol 11, e não foi por gostar mais ou menos, foi porque achei que tinha que dar aqui um bocadinho mais de apoio aos mais novos, porque tinha que ser, porque era um ano importante para a estabilidade nesse nível, não porque gostar mais ou menos de uns, mas nessa situação criou aqui uma dúvida no último mês que o AB não ia continuar, e aproveito e estou a falar nisso porque houveram atletas do Cenas que me questionaram isso, que estão-lhe a perguntar, e nem sei bem de onde é que isto saiu, e eu volto a dizer, o AB vai continuar comigo, semigo, como se costuma dizer, vai estar. Agora, de que forma, ainda não sabemos, à partida. E em relação aos jogadores, entradas, saídas, Sim, habilidades, pelos vistos estão a preparar a nova sim, época. então dentro dessa perspectiva, e sem dúvida estamos a preparar, temos alguns já jogadores falados com o intuito mas também há aqui alguma incerteza dentro da própria equipa, porque, pronto, não vou mentir, há aqui meia dúzia de atletas que estão, sim, têm a sua razão para estar um bocado insatisfeitos com algumas situações que se passaram, não propriamente com a associação, mas com o campeonato em si, independentemente de tendo razão ou não, e volto a frisar porque acho que também ajudou um bocado aquela situação de há 2 anos, não vale a pena estar a falar sempre do mesmo, e eles próprios criaram esta dúvida de ter ou não a possibilidade de querer continuar, e portanto nós também temos que pensar bem nisso, mas à partida iremos continuar. Américo, está sempre presente nos jogos todos, não é? Como Não, já foi dito sempre aqui posso. hoje. Pronto, mas acima de tudo, o que nós podemos sempre garantir é a caça por boa disposição, não há bem bater. Exatamente, isso para a boa expressão que cá estamos nós. Aliás, não vai há 3 semanas que participámos nas tasquinhas da Santa Cristina do Couto, nós, direção, mais uma vez, e com a ajuda de certos pais, lá está a boa expressão, comida, bebida e alegria, também tem que haver no meio disto tudo, não é? Exato. Sim, estavas lá E disso. tivemos, E apesar de tivemos a não ajuda termos dos- feito, porque eu considero que isso foi feito mais para internamente, porque também, depois também toda a gente começa a fazer, fizemos uma brincadeira de fim da época, porque teve que ser mais cedo um bocadinho, que foi a forma e quase em cima da hora, porque foi a forma de termos o maior número de equipas, porque depois havia os torneios, havia alguns que vão de férias e não sei o quê, e conseguimos juntar ali, e portanto nisso também temos, e também isso é uma forma de forçar a estabilidade e a coesão entre todos os escalões e a ligação entre a direção e os pais, porque também fizemos um jogo entre pais, atletas filhos, e tudo. diretores. Por acaso podíamos ter convidado o Diário a fazer lá uma perninha, mas O Bruno fica até- o Bruno até jogou. fica aqui o repto, e qualquer dia fazemos assim uma brincadeira. brincadeira. Para futebol não me convidem, então não tem jeito nenhum. O mais bonito foi ver o Bruno a jogar. isso Vai é a- que- vai a- No outro dia, numa entrevista, não sei qual foi que eu disse, que na escola eu era a última a ser escolhida das equipas de futebol, e eu detesto futebol e gostava-me ao poste, por isso era um elemento a menos em campo. Mas é preciso, nesse aspecto agora eu falo ao contrário, ter que estar sempre, porque hoje em dia 80% né, destas coisas é só futebol, é só futebol. Eu gosto de ver, gosto de fotografar, gosto muito de acompanhar o futebol, mas jogar não é comigo. Mas está sempre, constantemente, 80% dos seus trabalhos têm que ter ligados ao futebol. É isso. Tá, Eu- tá Nem que não eu queira, gosto de nem que ver. não queira, tem que saber. Agora eu jogar, não. Não, mas por acaso esse convívio foi muito engraçado. Vimos pais com filhos e depois por acaso foi muito engraçado. E são atividades que lá estavam fortalecendo esses laços que Certo, vocês tanto certo. falaram aqui hoje. Bem, vamos encerrar então esta entrevista. Podemos dizer que foi um balanço positivo, mais esta Foi. época, nem que não seja, continua a crescer como associação, não é? E É o os mais valores importante. continuam lá. E ter lá os valores. Agora, se calhar, desafiava o Salvador para deixar uma mensagem aos outros atletas da AB92 neste final de época. Tu que já és ali, já fazes parte da mobília, já tens essa responsabilidade. Obrigado a todos e acho que a associação conta com vocês para a próxima época. Agora, se calhar, o Ricardo, mais direcionado à formação, não é? Que está a voltar Sim, com os pais também. Não sei se quer deixar alguma Sim, mensagem. primeiro queria agradecer aos pais. Em primeiro lugar, queria agradecer aos pais, porque sem os pais não temos atletas.
a seguir aos atletas. Não é? Temos que agradecer também o esforço que fizeram durante o ano, porque isto parece que não, mas é muito cansativo. Andamos com escolas, com treinos, com jogos, isto é tudo muito bonito, mas cansa, não é? Portanto, cansa isso, cansa no orçamento, tem que agradecer aí principalmente também depois aos treinadores, também que fizeram coisa, tanto o meu amigo como o Bruno como presidente, que este ano acompanhou-nos mais na formação. Claro que, como ele disse há um bocado, que tinha que optar, que ele gosta dos dois, mas tinha que optar, porque eu sozinho também não conseguia, e ele optou por me vir a ajudar, foi ele que me pediu, também não ia, disse logo que não conseguíamos fazer os dois sozinhos. Fora isso tivemos, e tenho que agradecer àquele, como o Bruno disse, que acho que em especial àquela comissão de pais que nos ajudaram imenso este ano. Isso, muito obrigado a eles, porque sem eles acho que este tipo de final da época, com estes torneios, com tudo, porque isto tem todos muito custos, e conseguiram angariar dinheiro para os miúdos irem a esses torneios quase gratuitamente, foi um esforço que eles fizeram e eu muito obrigado a eles. Agora, se calhar, o Américo deixa aqui uma mensagem para os outros Deixa uma elementos mensagem da direção, já que é o homem com os pés mais assentos na terra Da daquela direção, em primeiro lugar, não é para estar aqui, mas agradecer ali ao nosso presidente, porque é o nosso cérebro, porque nós ajudamos muito, ou alguns ajudam mais, outros menos, mas temos ali o cérebro que é incansável, porque gosta, como falámos, de meter assim tudo e mais alguma coisa, né? E em primeiro lugar, grande agradecimento para ele, a todos que o ajudam, porque também não é só pais nem atletas, filhos, também nós que trabalhamos, a todos. Peço desculpa. Muito obrigado a nós todos. E pai, continuamos a ser assim como somos, somos AB, bora AB, como costuma dizer, e apareçam, que tenham as portas abertas. Bruno, última palavra. Última palavra, pronto, é mesmo aquela de confiança, porque nós temos um pensamento, e eu sou o primeiro a admitir que durante uma época falhamos muitas vezes, às vezes podemos ser injustos, mas conseguimos pensar pelo menos sempre com o objetivo do melhor para os atletas e o melhor para a associação. E é isso que eu peço aos pais que estão até agora connosco, continuem a confiar no nosso projeto, a confiar no nosso staff, na nossa direção, em todos nós, porque nós só queremos os melhores para os filhos deles, para o futuro dos filhos deles, quer ao nível de estudar, quer ao nível de praticar desporto, e portanto só lhes peço é mesmo que acreditem no nosso trabalho e nas nossas ideias, porque nunca fazemos com o objetivo de beneficiar A ou B. O objetivo é sempre melhorar... É a AB 92. Sim, nesse caso é a AB, mas melhorar as condições, melhorar a aptidão de cada atleta, essencialmente, e o gosto de estar lá. E os pais, às vezes, volto a dizer, têm as suas questões e bem, muitas vezes nos fazem ver coisas que nós no momento decidimos mal e somos os primeiros a aceitar, mas nunca decidimos nem nunca vamos decidir com o objetivo de fazer mal a um atleta, ou um miúdo de 6 ou de 15 anos, nunca, nem de 30, nunca vamos fazer. Nós pensamos sempre do melhor para eles e para a associação, e por isso espero que todos eles fiquem para a próxima época e que confiem no nosso projeto, porque sem dúvida vamos todos continuar a ser felizes. Mais uma vez agradeço a presença dos 4 aqui. Claro que a associação são muito mais caras, mas vocês estão em representação de todos. E como diz ali o slogan, juntos somos a AB 92. E agradecer, claro, já passou essa fase, mas mais uma vez, aquilo que eu disse primeiro, não me canso de dizer, e sei que têm feito um trabalho. Às vezes eu até fico baralhado, como é que estão às 2 da manhã num determinado sítio e às 4 ou às 5 já estão a pôr coisas. Eu sei que aquilo agora é reprogramável ou o que é, mas é preciso ver fotografias, é preciso prepará-las e damos... Já tenho dormido no sofá. E damos mais valor, porque só temos a agradecer este trabalho, porque o crescimento da associação cresce com o trabalho dos diretores, de quem representa cada associação, mas eu não tenho dúvida que a competitividade e este crescimento foi muito mais acelerado graças à comunicação social e, neste caso, ao Diário de Santo Tirso. Muito obrigado para eles também. Então, obrigada Parabéns pela nossa parte. por isso. Para o ano marcamos encontro no CAR novamente para fazer o balanço, e espero que seja mais uma vez um balanço positivo. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.